49. Isso. Ah, é tão bom apresentar criança, né? Melhor do que fazer velório. Sai fora. Ai, tão bom. Só tem mais uma agora para apresentar? Tem, então a Helena. Falta quem agora? Falta o Matias. Quem mais? A Helena? Meu Deus. Mais alguém quer engravidar? Vanessa? Quer engravidar? Não? Alguém quer engravidar aqui? Vou profetizar. Tudo com medo, né? Aleluia. Traz ali para mim também o certificado de batismo. Deixa eu já entregar aqui para quem não estava aqui de manhã. Oh, meu Deus. Isso, pastor ali. Aleluia. Vamos entregar o certificado de batismo então, de quem se batizou na última sexta-feira. Vem para cá, José Marcos dos Santos. Pra cá, Marcão. Ei, Marcão, hein? Meu Deus do céu, Marcão. Eu quase te afoguei na piscina, só de... Cadê a foto? Vem aqui, bate aquela foto. Esse é um filho. Vem aqui o João da Conceição Pereira. Vem cá, João. Ô pastor Danzão, põe essa foto aí pra mim. Vou mandar aí pra você aí. Calma aí que eu vou te entregar. Isso, pastor. É pastor Danzão, né? Você, né? É Danzão o seu nome, né? Tá, só pra saber. Põe essa foto aí no telão. Vê se chegou aí. Espera aí que antes nós vamos mostrar a foto do antes e o depois. Apaga a luz aí. O pastor Danzão vai colocar no telão aqui uma foto. Tá ok? Tá baixando? Tô todo cheio de gracinha. Cheio de graça. Cadê? Espera aí que ele... A galinha. Quem estava aqui de manhã? Quem sofreu com a galinha? Isso. Na hora que pintar aí, você dá um toque, tá? Isso. Sua voz é tudo. Tá chegando? Certo. Quando chegar, você fala, tá? Tá bom. Fica triste não. Isso. Não, o povo precisa ver essa foto. Não precisa ver. Não. Cadê a irmã Lia? A Lila. Vem cá, irmã Lila. Rapidinho. Que é a esposa do João. Isso. Eles se batizaram na sexta-feira, na última. Tipo, eu fiz o apelo para ver quem queria se batizar e os dois falaram assim: nós queremos. E hoje eles estão aqui, já participou da Santa Ceia hoje, né? Eita, graças a Deus. Se graças a Deus do culto é um pega, é um negócio, vai. Olha lá. Isso, volta, filho. Isso. Volta. Isso. Isso. Olha o poder de Deus, viu? Isso é um testemunho fortíssimo.
esse homem aqui. É esse homem aqui. Não, você não entendeu. Esse homem aqui. Tem mais foto aí? Tem mais foto? Põe mais uma aí. Só chegou essa? É que lá quando você abriu, parecia que tinha mais algumas. Na hora que você abriu. Ah, não é dele não? Rapaz, pode acender as luzes. Deus é fiel. Quanto tempo ele ficou internado? 23 dias. 23 dias. 23 dias. Entubado. Entubado. Os médicos já estavam dando como... Falaram que não tinha. No domingo nós fui visitar ele. Aí o médico falou, só um milagre. Aí nós viemos pro culto. Aí o senhor pregou aquela frase que dizia que aquela cidade ia ser destruída e ia nascer um novo homem. Foi ele. Na segunda-feira ele já teve melhoras. Meu Deus, é o poder da palavra, irmão. Você está entendendo, não? É o poder da palavra de Deus. E eles começaram a ir para a igreja, ouvir a palavra. A Michele começou um trabalho evangelístico, junto com Emerson, né, os filhos. E Deus realizou esse grande milagre. Quando a gente menos espera, está ele entrando. O médico falou certo, foi usado por Deus. Que tem coisas que não é para os médicos, tem coisas que é para Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Tá aqui. Vamos tirar a foto? Vira para lá. Isso. Ele não é gato não, mas ele já tem 3 vidas. Deus abençoe vocês, viu? Um novo tempo na vida de vocês, viu? Seu João, que tudo. Era você ali mesmo. Jesus. Deus é bom. Segura aqui, Davi. Isso. Ajuda ele aí a descer. Beleza. Já foi. Rapaz. Homem andando. Homem andando, gente. E pintou a barba ainda. Que coisa. Olha o que diz a palavra, vamos lá. 15 minutos eu vou pegar essa mensagem. Tô nervoso. Minha mão tá suando. Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez. Isso aqui já é profético já. Você deixou de dar um glória. Já é uma ordem. Volta para a tua casa. Você vai sair daqui. Vou profetizar. Você vai sair daqui hoje. Vai voltar para a tua casa contando o teu testemunho. Quem crê nisso, dá mais um glória aí. Olha o que diz a palavra. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha. Senhor, fala conosco. Manifesta o teu poder, a tua graça, a tua unção e a tua misericórdia sobre nós. Tudo que nós falamos aqui, Senhor, nesta noite é para honrar, exaltar e glorificar o nome daquele que vive e reina eternamente. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o nosso Deus forte, Emanuel. Fala ao teu povo e manifesta a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia nesta noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma palavra rápida ao teu coração. E como eu falei no final da mensagem, nós entregamos o nosso melhor ao Senhor. Hoje pela manhã nós tivemos uma Santa Ceia poderosa. Foi algo marcante que marcou a nossa vida. Uma palavra que veio do céu para alimentar a nossa alma. E no início da mensagem, logo na introdução, eu apliquei uma palavra chamada redenção. Em cima dessa palavra redenção, nós começamos a extrair o que Jesus pensa da igreja, ou
que Jesus quer com a sua igreja, a forma que Jesus Cristo trabalha dentro da igreja. E foi algo poderoso. Até porque nós não devemos conhecer Jesus só de ouvir falar. Vai chegar um momento na nossa vida que nós temos que ter experiências com Jesus. Eu acredito nisso porque até hoje, no dia a dia, eu tenho grandes experiências com Jesus. Um exemplo disso é um milagre do seu João, que nós acabamos de ver aqui. Está documentado. O médico falou: prepara o velório, prepara o sepultamento, porque na vida dele agora é só um milagre. E como meu Deus confunde a medicina, vou melhorar isso daqui para você dar glória a Deus. Como meu Jesus confunde a medicina, quando o médico falou isso, eu imagino lá no céu, porque a minha cabeça viaja. Quando o médico falou isso, somente o milagre, eu acredito que Deus falou: agora chegou a hora de eu trabalhar na vida dele. E tem coisas que não é para homem mesmo, tem coisas que é para Deus. Tem áreas que, por mais que o homem tenha conhecimento, ele não vai conseguir atingir. Porque quando sai do modo humano, tem que entrar o modo divino. Quando sai da natureza humana, entra a natureza divina. E tem coisas que só o céu pode proporcionar e pode dar nas nossas vidas. Eu acredito nesse poder. Essa palavra redenção rodeou a nossa Santa Ceia na manhã. E só para você entender, porque você não estava aqui pela manhã, mas tudo bem, à noite eu explico para você também. A palavra redenção significa o resgate da humanidade por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele veio para resgatar uma humanidade, mostrar o seu amor, mostrar o propósito que ele veio fazer e realizar aqui na terra. E todos os propósitos que Jesus veio realizar na terra aconteceram. Foram grandes milagres que Jesus operou na terra. Não foram poucos milagres. A Bíblia relata aproximadamente de 35 a 40 milagres aproximadamente que Jesus realizou na terra. Porém, algumas partes da Bíblia falam que muitos enfermos, muitas pessoas doentes eram curadas. A Bíblia também relata que se todos os milagres que Jesus realizou na sua passagem terrena fosse colocado nos livros, não caberia em todos os livros do mundo. Até porque Jesus continua operando milagres ainda neste tempo. Eu vou repetir porque eu já sinto a graça de Deus nesse lugar. Jesus continua operando milagres ainda neste tempo. E eu posso profetizar algo para a tua vida. Hoje tem milagre reservado para a tua vida. Hoje tem milagre reservado para a tua história. Hoje tem milagre reservado para a tua família. E como eu digo sempre, eu não sei o jeito que você entrou, mas eu sei a maneira que você vai sair daqui nesta noite. Hoje Jesus vai operar um grande milagre na tua história. E se você crê nisso, dá mais um glória a Deus aí. Esses milagres são para mostrar o poder que há no nome de Jesus Cristo. Até porque quando se fala de redenção, eu apliquei isso pela manhã, vou aplicar à noite também. O alvo da igreja não muda. O alvo da igreja é a salvação e a vida eterna. Até porque uma coisa é você morrer com Jesus, outra coisa é você morrer sem Jesus. Então os milagres servem de exemplo para atingir a nossa fé, para que nós possamos olhar para Ele e não negá-lo, para que nós possamos olhar para Ele e colocar toda a nossa confiança nele, para que nós possamos olhar para Ele e valorizar o sacrifício dele na cruz do Calvário, para que nós possamos olhar para Ele e agradecer a Ele todos os dias da nossa vida, porque é mais um dia de oportunidade. Vou repetir, é mais um dia que o Senhor está te dando a oportunidade de adorar, exaltar e glorificar o nome dele. Então os milagres servem de referência. Tanto o Evangelho de Mateus, como o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas relata esse grande milagre que Jesus operou exatamente nesse tempo. E se nós pegarmos as concordâncias, as referências daquilo que Mateus escreveu, que Marcos escreveu e que Lucas escreveu,
nós vamos começar a entender o propósito, a ideia de Jesus, o fundamento da palavra de Deus, a forma que Jesus opera grandes milagres. Porque quando Jesus entra em um local, o local é transformado. Quando Jesus entra numa casa, a casa é transformada. Quando Jesus ele coloca o seu pé numa cidade, a cidade é transformada. Lembra de Naim? A viúva de Naim, que tinha perdido o seu único filho. Ela já tinha perdido o marido, e agora ela perde o seu filho. Jesus Cristo ele vai para Naim com uma missão. A missão de Jesus Cristo em Naim era descansar. Parece que eu vejo Jesus e vejo eu na Bahia. Todo mundo pensando que eu estava na Bahia descansando. Foram raras vezes que eu consegui colocar, por 2 dias eu acho que eu consegui colocar o pé na areia. Porque o povo procurava a gente para orar, para pregar, para ministrar. Jesus ele vai para Naim para ter um período de descanso. Quando ele vai entrando na porta da cidade, está vindo um sepultamento. Essa mulher está chorando, e não é para menos. Já tinha perdido o marido, e agora perdeu o seu filho também. Todo mundo naquele cortejo com pena daquela mulher. Jesus chega naquela cidade, e quando Jesus olha para aquele cortejo, ele também tem uma grande empatia por aquela mulher. E a Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela. Isso daqui é maravilhoso. Quando Jesus olha para mim e você, e o coração dele se move para operar um grande milagre na nossa vida. Eu vou tornar a repetir. Parece que Jesus não está olhando para nós. Parece que Jesus não está olhando para as nossas guerras, para as nossas lutas. Parece que Jesus não está olhando para os nossos sofrimentos. Mas eu tenho algo para falar nesta noite para você. Jesus sempre estará olhando por nós. Pega na mão do teu irmão, pega na mão dele agora. Isso. Aperta a mão dele só um pouquinho para até ele dar um glória a Deus. Fala assim: Jesus está olhando para a tua história hoje. Fala mais forte: Jesus está olhando para a tua história hoje. Hoje Ele vai entrar na tua história. Hoje Ele vai entrar na tua casa. Hoje Ele vai entrar nos teus sentimentos. Hoje Ele vai entrar na tua vida sentimental e espiritual. Hoje Jesus vai mover-se de íntima compaixão por ti. Aleluia. Parece que Jesus não está vendo, mas Jesus chega e a Bíblia diz que Ele moveu. Sem ferir o texto, sabe o que ele sentiu? Dó, pena. É o sentimento de dó mesmo. Não pode ter dó de ninguém, não, dó. Eu falei hoje pela manhã que antes de vir para o culto eu fui para um velório, lá no Colina, pela manhã. E quando eu vi aqueles filhos chorando a perca da mãe, não tem quem não chorasse, irmão. Quando eu vi os filhos chorando a perca da mãe repentinamente, foi dormir e não acordou mais, morreu. A dor do filho mais novo do caçula, eu falei: meu Deus do céu, que dor é essa? E nós começamos a chorar, e ele gritava: mãe, eu te amo. Mãe, levanta daí. Mãe, eu te amo. Não tem como o coração não se mover para ter dó, para ter compaixão, para ter empatia. Jesus está exatamente nesse cenário. E Jesus fala para aquela mulher: fica tranquila, que eu cheguei para resolver essa história. Aonde está tendo sepultamento vai haver vida. Eu vou aplicar isso daqui para a tua vida, para você dar um glória a Deus e levar essa palavra para o Rio de Janeiro. Estão querendo sepultar os teus sonhos, estão querendo enterrar os teus projetos, estão querendo acabar com a tua história. Mas você entrou aqui nesta noite e você está se encontrando com Jesus, e Jesus está falando para você: hoje eu vou mudar a história da tua vida. Hoje eu vou novamente trazer vida onde havia uma sentença de morte. Eu vou repetir: hoje eu vou trazer vida aonde havia uma sentença de morte. Levante a sua mão direita e a mão esquerda. Glorifica o nome do Senhor nesta noite por 30 segundos. Eu vou pedir 30 segundos para você adorar, exaltar e glorificar o nome. Aleluia.
chega perto e fala: para o enterro, para o velório. É muito louco isso daqui. Jesus dá uma ordem. Quantas ordens? Quantas? Uma ordem. Que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Põe aqui para mim, filho. Uma palavra basta. Uma palavra. Uma ordem. Chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. É porque Jesus, como nazireu, ele não podia tocar em morto. Então por isso que ele toca na aba, no esquife. Pararam. E Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Ordem dada, ou melhor, missão dada, missão cumprida. A ordem de Jesus é: jovem, levanta-te. Imagine todos naquele ambiente de morte, de sepultamento, de luta, de dor, vendo aquela mãe chorando. Jesus chegando naquele exato momento para mudar a história daquela mulher. Imagine o cenário, a cena, Jesus dando a ordem: jovem, eu te digo, levanta-te. Olha o versículo de número 15. Aleluia. Lucas 7:15. Na minha tradução diz assim: e o defunto assentou-se e começou o quê? E entregou a sua mãe. Vou aplicar isso aqui para a tua vida. Estava morto. Fala para o teu irmão: o que está morto na tua vida que precisa ressuscitar, hein? Não, fala para ele: qual é a área morta da tua vida que você quer que Jesus ressuscite hoje? Jovem, te digo, levanta-te. O jovem se levantou. Já que a Bíblia fala, ele começou a falar. Ele começou a trocar uma ideia. E aí, pessoal, o que vocês estão fazendo aqui? Se você for no velório e o defunto levantar, o que você faz? Não, vou repetir de novo. Você está lá no velório, Jesus chega e fala assim: ó, para parar. Jovem, te digo, levanta-te. Aí ele levanta. Aí ele olha para todo mundo e fala: Pai do Senhor, gente, vocês estão enterrando quem? De quem é esse velório aqui? De quem é? É tão poderoso isso daqui que a Bíblia diz que Jesus pega e fala assim: ó, entrega para a mãe. Jesus fala assim: é teu. Aquele que estava sepultando, aquele que estava enterrando, aquele que não tinha mais jeito, Jesus está falando: tem jeito sim. Quando eu entro na história eu mudo. Quando eu entro na história eu ressuscito. Quando eu entro na história eu levanto. Quando eu entro na história eu resgato. Quando eu entro na história eu restituo. Quando eu entro na história eu devolvo aquilo que roubaram de você. É teu, filho é teu, mulher não é de mais ninguém. O inferno não vai roubar os teus filhos. O inferno não vai roubar os teus sentimentos. O inferno não vai roubar a tua casa. O inferno não vai roubar a tua saúde. Jesus, ele entra na tua história hoje. Tem que crer, tem que crer, tem que crer. Jesus fala para a mulher: o milagre é teu. Dedo de profeta para cima assim. Este queribiaçi. Aponta para esse crente que está do seu lado e fala assim: o milagre é teu. Tentaram destruir, tentaram acabar, tentaram enterrar, tentaram fazer culto fúnebre, mas Jesus
versículo 16. De todos se apoderou um temor. Todo mundo ficou com medo mesmo. Ver um defunto ressuscitando. Quem não vai ficar com medo? Eu não sei você, mas quando eu passo na porta de um cemitério, que eu vejo umas casas assim que moram de frente para o cemitério, eu falo assim: misericórdia, eu não moraria aí não. A Bíblia diz, Valcinho, que os mortos ressuscitarão primeiro. Imagine você, pastor Davi, morando de frente do cemitério. Daqui a pouco Jesus está voltando e os mortos todos se levantando do túmulo. Pergunta para o teu irmão: o que você vai fazer? É sério? A gente pede o milagre e quando o milagre chega a gente fica com medo. Fala para quem está do seu lado: não adianta correr do milagre não. Fala para ele: hoje Jesus vai ressuscitar áreas que estavam mortas da tua vida. Fala de novo: hoje Jesus vai ressuscitar áreas que estavam mortas na tua vida. Se você nunca viu morto ressuscitar, você vai ver hoje. Porque talvez você entrou nesse culto morto. Talvez você entrou nesse culto caído. Talvez você entrou nesse culto e não conseguiu dar um glória a Deus, um aleluia, porque está um morto vivo. Mas hoje Jesus vai ressuscitar as áreas que estão mortas da tua vida. Olha lá, olha lá, olha lá. Já brincou de morto-vivo? Morto, vivo. Morto, vivo. Vai brincando, viu? Uma hora você vai morrer de vez. Põe tua fé em ação. Tira essa apostasia, tira esse cansaço, tira essa fadiga, tira esse desânimo. Dá sem força para continuar, sem força para orar, sem força para buscar, sem força para jejuar, sem força para pedir para Jesus. Não fuja do milagre não. Bateu um temor em todo o povo. Porém o povo estava glorificando a Deus. E o povo falava: um grande profeta se levantou entre nós. Olha o que diz a Bíblia. Se você não dá um glória agora, eu paro de pregar. E Deus visitou o seu povo. Através de um milagre, todo o povo foi visitado pelo poder de Deus. Eu vou repetir novamente. Através de um milagre na vida de uma mulher, na vida de uma viúva, todo o povo foi visitado pelo poder de Deus. Pega o contexto. Quem Deus visita, glorifica Ele. Quem Deus visita, adora Ele. Quem Deus visita, exalta o nome. Aleluia. E a fama de Jesus começa a percorrer. Jesus tornou-se já famoso. A fama de Jesus começa a percorrer. Mateus, ele vai relatar a cura aqui de um homem. Ou seja, Mateus, ele relata a cura de 2 endemoniados. O Evangelho de Mateus. O Evangelho de Marcos relata a cura de um endemoniado. E o Evangelho de Lucas também relata a cura de um endemoniado. E para falar a verdade, o que isso tem a ver, bispo? Nada. Se Jesus curou 1, 2, ou 1 dúzia, ou meia dúzia, para mim não importa. O importante é que Jesus curou. E é fácil você entender isso, só para você anotar. Porque no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, a gente entender um pouquinho a palavra. Versículo de número 28.
tendo chegado à outra margem, a provinda dos Gergesenos, saíram ao encontro quantos endemoniados? 2 endemoniados saíram. 2. Pronto. Marcos capítulo de número 5. Versículo de número 1. E chegaram a outra margem do mar, da província dos Gadarenos. Versículo 2. E saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Mateus está falando 2. Marcos está falando 1. Lucas capítulo de número 8, versículo de número 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Versículo 27. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem. Quantos homens? Que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas ele habitava nos sepulcros, ou seja, no lugar de morte. Então, vamos ficar com Lucas. Vamos meditar naquilo que Lucas tem para a nossa vida nessa noite. Então, Jesus acaba de apaziguar uma tempestade. Acalmou a tempestade. Acalmou a tempestade. Jesus vai para outra margem, para o outro lado. E ele chega numa província chamada da terra de Gadara. É por isso que o nome desse endemoniado, ou seja, ele não tinha nome, mas o título da mensagem é a cura de um endemoniado gadareno. Ou seja, ele era de Gadara. Se ele fosse de Poá, seria a cura de um endemoniado poaense. Se ele fosse de Itaquá, a cura do endemoniado itaquaquecetubense, acho que é isso. Se ele fosse de Suzano, seria a cura de um endemoniado de Suzano. Se ele fosse do Rio de Janeiro, ia ser a cura do endemoniado peixe carioca. Então é por isso que, para você entender, Jesus chega em Gadara. E Jesus vai chegar com um propósito nessa terra. Porque todos os lugares que Jesus entra, pode ficar tranquilo que algo sobrenatural vai acontecer. Vou tornar a repetir. Onde Jesus pisa, onde Jesus entra, eu posso descansar. Que o culto vai começar e algo sobrenatural vai acontecer através do nome de Jesus Cristo. Aquela cidade era cercada por homens que zelavam, cuidavam de uma manada de porcos. Ou seja, o que geria aquela cidade, as finanças que estavam naquela cidade, os custos que eles adquiriam, é porque eles eram produtores de porcos. Então era comum naquela cidade você ver manadas de porcos andando para lá e para cá. Em Levítico fala que a carne do porco era algo imundo, impuro. E é por isso que os judeus não comiam, e não comem até hoje, da carne de porco. E Jesus chega exatamente nesse tempo lá em Gadara. E a Bíblia é tão poderosa que quando Jesus pisa na Gadara, algo vai acontecer. Um homem possesso de demônios vai se apresentar para Jesus. Não era qualquer homem não, irmão. Esse homem por anos ele estava sofrendo, porque ele estava possuído pelo diabo. Deixa eu falar algo para você primeiro. Você precisa aprender a lutar com armas espirituais. Vou tornar a repetir. Você precisa aprender a lutar com armas espirituais. O livro do Éfeso fala que a nossa luta não é carne nem sangue, e sim principados e potestades. Eu não sei você, mas o diabo ainda nesse tempo levanta pessoas para tirar nossa paz. Vou repetir.
O diabo ainda nesse tempo levanta pessoas para tirar nossa paz. É verdade. Para roubar a nossa alegria, a nossa intimidade com Deus. E eu costumo falar sempre nas nossas conversas com os pastores, com a bispa: se você identificar que é demônio, você tem que ter habilitação para expulsar. Porque vai ter momentos que é você mesmo. A minha Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Esses sinais precisam nos seguir. Tem momentos que o diabo quer se apresentar e Deus quer usar você para expulsar ou para libertar a vida de alguém. Jesus, ele pisa nessa cidade. Esse homem, ele se apresenta para Jesus. A Bíblia diz que quando ele vê Jesus, olha só, ele se prostra. E quando ele se prostra diante de Jesus, até porque Jesus é o nome que está acima de todo nome, quem crê nisso? O diabo, ele sabe se prostrar e sabe adorar também. O diabo sabe. Ele se prostra para Jesus e ele pergunta para Jesus desta maneira, versículo 28: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Vamos lá. O diabo se prostrando para Jesus e ele mesmo perguntando para Jesus: o que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Primeiro ele reconhece a autoridade que há no nome de Jesus. Ele reconhece quem é Jesus. E ele quer dar um jeitinho para ficar do jeito que ele está, acabando com a vida daquele homem, destruindo. Como eu falo sempre, tem demônios que são silenciosos, fica no oculto, ó. E para falar a verdade, os crentes estão com tanto medo que falam: não vou mexer ali não, que eu quero que você tenha uma experiência lá na Bahia. Misericórdia. A gente foi almoçar num lugar maravilhosa, comida maravilhosa. Tem aqui em São Paulo também, se você quiser nós vamos lá. Vai ter que orar lá. Quando a bispa olha assim para cima, um altar, tudo que você possa imaginar lá. Eu olhei, nós olhamos. Aí a bispa falou assim: a gente vai ter que orar, né? A gente vai ter que orar, né? Eu falei: vamos orar. De repente vai se transformar no culto isso daqui. Porque é perceptível que o que saía da cozinha era consagrado. Aí você vai falar: bispo, o senhor comeu? Rapaz, comi, limpei a boca ainda. Porque a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, fazer em nome do Senhor. É no momento ali que você vê que é consagrado. Se você não tem hábito de orar pela comida, pela bebida, comece a orar. Porque é naquele momento ali que você não sabe de onde vem. Sai em nome de Jesus. Quando nós falamos sai em nome de Jesus, aí o negócio começou a borbulhar mais ainda. Falei: vamos pôr para dentro, meu amor. Vamos lá. Consagrado. Oculto. Silencioso. O diabo, ele se apresenta para Jesus e está perguntando: o que tem eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Você feriu o texto? Eu imagino Jesus falando: essa conversa sua não vai dar certo não. Você está vindo com essa ladainha, me chamando de Filho de Deus Altíssimo. Calma aí. O diabo aqui, ele pede, o demônio aqui, ele pede algo para Jesus. Pergunta o quê? Fala de novo, o quê? Ele fala assim: não me atormenta não. É até cômico isso daqui, ô Gilmar. O diabo falando para Jesus: não me atormenta. Calma aí. Quem é que atormenta o povo? Quem é que brinca com a cara do povo? Quem é que brinca com a tua história? Quando você começa a se levantar um pouquinho, ele vem tudo de novo.
E ele chega para Jesus e fala assim: eu peço-te que não me atormente. Aí a Bíblia fala: por quê? Porque Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que pegava esse homem, arrebatava esse homem, levava ele para lá, levava ele para cá, destruía ele, jogava ele no fogo, jogava ele na água, ele auto se destruía. E quando Jesus olha para a vida daquele homem, Jesus fala assim: eu vou libertar esse homem, eu vou entrar na história desse homem, vou libertar, vou dar um banho de graça, de misericórdia, eu vou libertar esse homem. O diabo, ele fica impaciente, o diabo, ele fica inquieto, e é a única vez que eu vejo Jesus perguntando: qual é o teu nome? É a primeira vez na Bíblia que Jesus pergunta: qual é o teu nome? E o diabo vai responder. Diz assim no versículo de número 30. Põe aqui para mim. Tem crente aqui nessa noite? Tem crente aqui nessa noite? E perguntou Jesus dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Olha aqui para mim, já estou finalizando. Se um demônio faz um estrago, fala para quem está do seu lado, fala assim: desperta, filho, porque você imagina uma legião fazendo estrago na vida de alguém. Ou seja, você não pode permitir que cresça, que as ações do diabo cresçam na tua vida e na tua história. Se você não eliminar o primeiro, pode se transformar numa legião de demônios. Uma legião, só para você ter uma noção, é que eu vou finalizar para orar, que hoje alguém vai me levar para o Lagula, eu não quero nem saber, vai pagar a conta. Fica a dica, escute isso aqui. Se um demônio já consegue acabar com a vida de alguém, e uma legião é equivalente a 6.000 demônios, imagine o que 6.000 demônios estavam fazendo na vida daquele homem. 6.000. Qual é o teu nome? Legião. Disse Jesus: há legião de demônios que só sai com jejum e oração. Posso falar a verdade aqui? Você feriu o texto? Jesus estava jejuando aqui, porque Jesus vai olhar para aquele homem e ele vai dar uma ordem aos demônios, porque o demônio ainda pede algo para Jesus e fala assim: faz o seguinte, não manda a gente embora não, expulsa a gente para aquela manada ali de porcos ali, ó. O diabo tem que pedir algo, irmão. Ele mal sabia a estratégia de Jesus Cristo, porque ele mesmo pediu: manda-nos para aquela manada de porcos. Olha o que diz a palavra. Fica de pé dando glória a Deus. Versículo de número 33. E tendo saído os demônios de quem? Vamos lá. E tendo saído os demônios de quem? Entraram onde? E o que aconteceu? A manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago. E aconteceu o quê? Afogou-se, morreu, não existe mais. Olha o que diz o versículo de número 34. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar nas cidades e nos campos, e saíram
a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Está sendo gravado? Está sendo gravado? Vem aqui, Jesus. Para mim não sair da tela. Fica aqui, Jesus. Tem cara de Jesus mesmo. Jesus. Jesus, ele continua na posição dele. Até porque Jesus não muda. Ele é imutável. Independente da situação que você está atravessando, Jesus é imutável. Ele não muda. O nosso Deus não muda. Ele expulsa os demônios. Aquele homem que só vivia rasgado, detonado, ferido, machucado, um descaso para a sociedade. Quando as pessoas chegam no ambiente, esse homem está vestido, liberto, com o seu juízo em dia, assim, nos pés de Jesus. E sem ferir o texto, eu imaginei ele falando assim: eu não vou largar ele por nada, porque foi ele que me libertou, foi ele que me deu uma nova vida, foi ele que me deu uma nova identidade, foi ele que me deu uma casa, foi ele que me deu uma família, foi ele que ressuscitou os meus sonhos, foi ele que ressuscitou os meus projetos. Quer saber? Eu vou ficar agarrado com ele. Quem é liberto se prostra. Quem é liberto não quer largar ele por nada. Quem é liberto adora. Quem é liberto glorifica. Qualquer pessoa que vive um grande milagre no nome de Jesus fala: eu quero ficar nos pés dele, eu não vou largar ele. Todo mundo chega e vê o cenário. Não é aquele homem que vivia endemoniado? Não é ele que estava possesso de demônios? Eu vou profetizar. Você vai ver Deus libertando alguém da tua família, na tua parentela. Pode ser o teu filho, a tua filha, o teu marido, eu não sei, mas você vai contemplar aquilo que Deus vai fazer na história. Eu sou um testemunho vivo daquilo que Deus fez na minha história, na minha casa, na minha família. É por isso que eu não largo esse Jesus por nada. Todo mundo está vendo. Olha o versículo 38. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. Ele falou assim: Jesus, eu quero ficar contigo. Não larga de mim não, Jesus. Me abraça, me pega, deixa eu ficar contigo. Aonde você for eu vou, aonde o Senhor estiver eu quero estar também. Deixa eu ir contigo, Jesus. Mas Jesus, ele olha para aquele homem e se despede dele. Jesus diz para ele, versículo 39. Isso daqui você não vai ver nunca na sua vida. Nunca. E eu vou finalizar aqui. Você não vai comigo não. Você vai voltar para a tua casa. Eu vou despedir de você aqui porque eu tenho outras missões. E o que eu fiz na tua vida precisa chegar na tua família. O milagre que aconteceu na tua história
precisa chegar em alguém. Eu te curei para que você possa curar outras pessoas. Volta para tua casa e conta para os teus quão grandes coisas te fez Deus. Olha o que diz a palavra. E ele foi fazendo o quê? Vamos lá. Ele foi fazendo o quê? O quê? O quê? Você nunca vai ver isso daqui. O endemoniado se transformou no pregador do evangelho. Como pode alguém que tem uma legião de demônios? Primeiro Jesus liberta, e depois Jesus põe de pé. E aquele homem que foi liberto vai se transformar num grande pregador do evangelho. Vem para cá, firmes. Feche os seus olhos e curve sua cabeça, pelo amor de Deus.